Deus, por intermédio da vida do irmão Júnior, concedeu essa oportunidade, juntamente com a pastora. Glória a Deus. Irmãos, quando eu, ainda hoje nessa tarde, me sentei em casa para poder meditar um pouco nessa palavra. Glória a Deus. Quando eu fui estudar essa palavra, eu me lembrei de uma certa feita. Eu fui em um lugar, quando eu cheguei nesse lugar, havia duas pessoas que se encontravam falando sobre a Bíblia Sagrada. E o ponto-chave deles era sobre Jesus Cristo. Eu não estava em meio à conversa, mas eu estava perto. E eu ouvi um falando com o outro, dizendo: a Bíblia, ela só revela 3 fases da vida de Jesus. E ele não contou mentira, é verdade. Aí ele falou com uma pessoa dizendo assim: por que a Bíblia omite tanto a juventude de Jesus? Eu queria saber o porquê, e ouvindo aquilo, eu senti muita curiosidade, porque eu sou muito curioso em torno da palavra de Deus. Fui embora, e hoje eu fui meditar um pouco nisso. Os dias se passaram, hoje eu me lembrei disso. Fui estudar mais um pouco. Cheguei a um ponto de saber, de buscar um pouco sobre dos costumes dos judeus, porque Jesus era judeu. E ali, todos os judeus e todas as judias, quando nasciam, a mãe, ela tinha uma obrigação, uma missão a cumprir. E essa missão, ela se dividia em 2 fases. A primeira fase era de 0 a 5 anos. E de 0 a 5 anos, a mãe, ela tinha que ficar perto do teu filho todo momento. Enquanto ela estivesse acordada, ela tinha que estar citando os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Todo instante, todo momento, ela estava citando. Enquanto a criança mamava em seus seios, ela estava citando os seus 5 primeiros livros. Os 10 mandamentos, 613 leis. Todo momento, quando ela colocava a criança para dormir, e antes da criança dormir, ela estava citando os 5 primeiros livros. Os 10 mandamentos, 613 leis. Todo momento, ela ia arrumar a casa, ela estava citando. Ia lavar vasilha, ela estava citando. Ia passear com seu filho, estava citando. Ia até a sinagoga, estava citando. Ia para a igreja, estava citando. E quando chegava aos 5 anos de idade, essa criança, ela tinha que transmitir para a mãe tudo aquilo que ela aprendeu desde a sua infância, dos seus 0 anos. E quando chegava aos 5 anos de idade, essa mãe sentava diante da criança e pedia para essa criança citar. E a criança de 5 anos começava a citar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Também citava, além dos 5 primeiros livros, os 10 mandamentos. E além dos 10 mandamentos, ele também citava, ele ou ela, criança de 5 anos, também citava 613 leis. E a segunda fase dessa missão dessa mãe é ensinar o teu filho dos 6 anos até os 11 anos de idade os livros históricos, os livros proféticos e os livros poéticos. Ela tinha que ensinar dos 6 anos até os 11 anos esses 3 livros. E ela citava, dentro desses 5 anos, ela se encontrava citando. E quando essa criança chegava aos 11 anos de idade, ela tinha que citar, sentada diante da tua mãe, os 5 primeiros livros, os 10 mandamentos, 613 leis, os livros proféticos, os livros poéticos e os livros históricos, aos 11 anos de idade. E quando chegava nesses 11 anos de idade, essa criança, ela passava pelo rame sinédrio. E quando chegava no rame sinédrio, ela citava para os teólogos, para os mestrados, os doutores da lei, toda a missão que a sua mãe executou sobre a tua vida. E quando ele passasse tudo aquilo que a mãe o ensinou, ele começava a entrar em uma fase de preparação. E nessa fase de preparação, ele se tornava, diante dos homens da lei, um grande mestre. E se ele passasse por essa faculdade, ele iria estudar aos pés dos mestrados, como Paulo,
passou e foi estudar aos pés de Gamaliel. E as pessoas que não passassem, eles iriam seguir a profissão do seu pai. Assim aconteceu com Jesus Cristo. Aleluia. E nesta noite eu quero corrigir um erro que outrora eu falei sobre este altar. Um dia eu falei que Pedro, ele era analfabeto. Pedro, ele não entendia, não sabia ler. Mas Pedro, ele passou pelo bar mitzvah. E Pedro, ele era um dos filhos da lei. Pedro, ele não era analfabeto. Pedro, ele sabia todos os 5 primeiros livros. Pedro, ele sabia 613 leis. Pedro, ele sabia os 10 mandamentos. Pedro, ele sabia os livros históricos, os livros proféticos e os livros poéticos. Então Pedro e nenhum dos discípulos de Jesus, sendo judeu, não era analfabeto. Jesus Cristo também não passou por essa faculdade. Porque Jesus não era sábio, não era inteligente. Não é isso. Porque o tempo não era propício de Jesus se revelar. Então Jesus, ele não passou, não respondeu de forma a qual o bar mitzvah, os mestrados pediram. Então Jesus, ele foi seguir a profissão do teu pai. E aos 12 anos de idade, Jesus, ele vai trabalhar na carpintaria. E na carpintaria, Jesus, ele vai mexer com pregos. Jesus, ele vai mexer com martelo. Jesus, ele vai mexer com madeira. E nesta carpintaria, Jesus Cristo, ele tem que aprender a controlar a tua emoção. Por que controlar a tua emoção? Porque Jesus Cristo, a todo momento que ele via cortar uma madeira, ele lembrava que futuramente ele iria carregar um grande madeiro nas tuas costas. Então aquilo batia um grande remorso em teu coração. Para que ele não viesse desistir, ele tinha que controlar a tua emoção. Quando Jesus pegava um prego, quando Jesus pregava um martelo, para poder pegar a madeira, cada tinido entre o prego e o martelo entrava no teu ouvido e causava de remorso. E Jesus Cristo, para não desistir da missão a qual foi imposta sobre a face da terra, para nós que somos pregadores, ele tinha, aleluia, glórias a Deus, que controlar a tua emoção. E sua mãe e teu pai, com todo carinho, falavam com ele enquanto trabalhava, porque a carpintaria era do teu pai José. Então eles falavam: pastora, vai com calma, meu filho, senão você pode se machucar, porque essas ferramentas são pesadas. E Jesus Cristo, ele não revelava para a tua mãe o que iria passar futuramente, porque a tua mãe teria estrutura para poder ouvir o fim ridículo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o tempo passa. O tempo passou. E Jesus Cristo ainda se encontra controlando as tuas emoções. Todos os momentos onde Jesus chegava, Jesus era sábio, ele crescia na graça e crescia no conhecimento. Aonde Jesus chegava, ele era testado na palavra de Deus. E tudo que os escribas, os sacerdotes, os doutorados perguntavam para Jesus, para poder titubar a tua mente, ele respondia tudo que estava escrito dentro da palavra de Deus. E o tempo passa. Jesus vai à sinagoga, chega na sinagoga e eis que aqui se cumpre o que foi dito por profeta Isaías. Jesus desenrola o rolo e começa a falar. E tudo que Jesus falava se cumpria. E os doutorados que se encontravam à direita, se encontravam à esquerda, na retaguarda e na frente de Jesus, se admirava. Mas no momento que eles se admiravam, eles não concordavam por Jesus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias que veio tirar Israel do jugo. Glória a Deus, aleluia. Todos os momentos que Jesus se manifestava em uma palavra, em maravilha, em sinais, em prodígios, eles tentavam matar Jesus. Eles tentavam parar o ministério de Jesus, não sabendo eles que Jesus, aqueles a qual eles difamavam, ridicularizavam, banalizavam, tentavam parar, era aquele que iria morrer por eles. Glória a Aquele que Deus, iria tirar aleluia. eles de um jugo de condenação do inferno, a qual foi imposto pelo diabo. E o tempo passa. E aqui eu me lembro de uma certa quinta-feira. Nesta quinta-feira, véspera da Páscoa, Israel todo se reúne. Milhões e milhões de pessoas se reúnem para poder estar em Jerusalém, para poder participar da Páscoa e ver Jesus pregando, e ver Jesus ensinando, ver Jesus exortando, corrigindo dentro da palavra, ensinando o que a Bíblia diz. Por que os
simplicidade toda. Então por isso, quando ele soube da Páscoa, eles veio se reunir, porque sabia que Jesus Cristo estaria lá. E a Páscoa, quando eu já disse em outros cultos aqui, a Páscoa era a maior comemoração de Israel. Era onde eles partiam, aleluia, glórias a Deus, a maior concentração dentro de Jerusalém. Era uma das maiores festas, era uma das maiores concentrações de Israel. Nada poderia atrapalhar aquela festa, porque eles trabalhavam ininterruptamente, sem parar, sem cessar, para que aquela festa desse certo. Mas enquanto eles festejavam, se preparavam para se festejar, Jesus se encontrava lá em cima do monte Getsemane. Jesus Cristo, em meio aos seus discípulos, ele chama os seus 12 discípulos para em um lugar. Chama 3, quem? Pedro, Tiago e João. Deixa os 9, chama os 3 e sobe mais acima. Chega lá em cima, ele para diante dos 3 e fala: ficai-vos aqui e orai por mim sem cessar. Jesus, com a tua alma entristecida, angustiada pelo peso do nosso pecado sobre a tua vida, vai mais além. Quando chega no centro do monte Getsemane, Jesus, ele se prostra com o teu joelho e começa a orar. E não é a oração de Jesus também simples: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É uma oração oposta da nossa. Jesus, nessa oração, ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se fosse eu falava: Pai, se for possível, passa de mim este cálice agora, hoje. Porque nós oramos conforme a nossa vontade. Queremos que Deus faz no nosso tempo. Queremos que Deus faz conforme nós queremos. Mas Jesus nos ensina nessa simples oração. Tem momentos que nós se prostramos e vamos querer falar com Deus pela dificuldade danada. Queremos falar difícil com Jesus. Queremos falar de uma forma concentrada, daquele jeito sério. Mas Jesus não, na simplicidade ele se prostra e diz: Pai. E Marcos vai dizer dessa forma: Abba, Pai. Abba, na expressão grega, vai dizer: Pai, eu quero colo. Na expressão grega ele vai pedir Pai ao colo na sua oração. E quando ele pede Pai ao colo, ele vai continuar: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade sobre a minha. Neste momento, Jesus ele vai nos ensinar a orar. Você sabe o que significa oração? Oração é uma conversa profunda e sincera com Deus. Oração é aquilo que você dobra o teu joelho e vai falar com o Pai, aquilo que você não tem intimidade de falar com o teu maior amigo nessa terra. Glória a Deus. Na sua oração você vai revelar a Deus cada coisa cabeluda que só Jesus. Tudo você confessa a Deus: Pai, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. E Jesus está do céu dizendo: eu vi. Você vai chegar para Deus e vai dizer: Pai, hoje me deu uma vontade de mentir, aleluia, me deu vontade de falhar, de errar, e isso está dentro de mim, corroendo. Tira isso de mim. Você acha por que os maiores profetas das antiguidades venceram a tua luta? Porque os maiores homens que revolucionaram este mundo venceram. É porque eles oravam. É o que está acontecendo nos nossos dias. Pessoas estão correndo de oração igual o diabo corre da cruz. Se você chamar alguém para orar, você vai ver se você vai ficar sozinho. Porque a oração é um momento muito íntimo entre você e Deus. Glória a Deus. Jesus nos ensina aqui. Eu não sou dessa época, mas eu convivo com pessoas que são dessa época. Eles já falaram comigo que o
que mais orava era o círculo de oração. As festividades que mais lotava era o círculo de oração. A pastora está aqui, Marcos Antigo, como eu costumo dizer. Era que mais orava. Era que mais as festividades, quando fazia as festividades, é que mais lotava a igreja. Quando essas pessoas se reuniam para poder adorar, uma pessoa endemoniada passava na frente da igreja, o diabo pipocava no mesmo momento. E a irmã tinha que se levantar e lá pegar aquela pessoa pelo braço e trazer para dentro da igreja. Olha o poder que a oração tem. Não se subestime o poder da oração. A oração, ela tem um poder muito grande. Deus é maravilhoso. Você sabe por que os nossos cultos têm caído muito? É porque nós estamos vindo para a igreja motivados naquilo que iremos receber. Nós viemos para a igreja somente para poder pedir, pedir e pedir. Glória a Deus. Culto, nós temos que entender que culto não é lugar de pedir. Culto é lugar de entregar. Culto não é lugar de pedir. Culto é lugar de entregar a Deus. E a consequência da tua adoração, e a consequência do teu glória é aquilo que em casa você pediu a Deus. Glória a Deus, É aleluia. a consequência da tua adoração a Deus. É consequência daquilo que você tem pedido em casa. Dá glória a Deus. É a minha vontade. É melhor que você me encontrar. Talvez você não está conseguindo dar um glória. Mas o Espírito Santo, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está intercedendo por você, porque ele está vendo aquilo que eu não estou vendo. Então por isso que ele vai interceder por você, porque ele sabe que você não está aguentando. Talvez você não coloque a tua boca em ação, mas o teu coração está palpitando, está palpitando, está palpitando, está palpitando. E só Jesus para ver o teu coração palpitando dentro do teu peito. Aleluia. Talvez você não está orando, dobrando o teu joelho para poder orar, mas na tua cadeirinha você está: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu vim aqui prestar uma adoração sobre o teu altar. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou miserável, mas Pai, em nome de Jesus, receba a minha adoração, receba a minha oração, receba o meu clamor, que nessa noite eu vou prestar sobre o teu altar. Receba, Deus, em nome de Jesus, me ajuda nessa noite a adorar ao Senhor, porque eu não tenho força. Deus tem visto que você gastou as tuas energias no teu relacionamento. Deus tem visto que você gastou as tuas energias no trabalho, em uma missão. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Nossos olhos, eles são limitados. Mas a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Glória a Deus, A Bíblia vai aleluia. dizer que Jesus é onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus, Não aleluia. adianta você querer esconder de Deus, que Deus está vendo. Talvez você vá olhar para o lado e vai falar: não vou falar aqui não. Se eu falar aqui, o meu amigo vai ouvir, né? Como eu ouvi, né? Logo no início, quando eu falei, eu ouvi eles falando entre eles, eu cheguei ali e acabei ouvindo. Talvez tem pessoas que não falam, mas Jesus está sondando o teu coração. Glória a Deus, Fala, o teu aleluia. coração já podia pôr. Sabe por quê? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Aleluia. Culto é um lugar que você vem, mesmo sem força, Glória a Deus, mesmo aleluia. sem energia. Mas quando eu contemplo você aqui, mesmo não sabendo o que você está passando, mas eu consigo olhar e ver em você, está sem energia, está sem força. Eu também chego aqui dessa forma. Eu não sou robô. Eu não sou robô. Jesus, Deus e o Espírito Santo não fez ninguém robô. Porque robô não cansa. Ele é intolerante, ele faz no momento. Deus nos fez com imagem e semelhança.
Glória a imagem e Deus, semelhança aleluia. Deus nos fez. Nós cansamos, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Deus entende. Deus, ele vai entender. Talvez você está pensando, Deus não vai se arrepender daquilo que eu fiz, que é tão grave. Deus se arrepende sim, irmãos. Deus, ele se arrepende daquilo que ele fala ou prometeu fazer. A Bíblia ela nos ensina, segundo o original, vai dizer que arrependimento de Deus quer dizer vai narrer, que significa dilatando as narinas. Quando você olha para o teu filho quando está fazendo bagunça, levanta seu nariz dilata. Esse foi o arrependimento que a Bíblia nos dá, base. Jesus, ele se arrependeu dessa forma. Jesus, ele também se arrependeu quando falou para Ezequiel: Ezequiel, vai até aquele povo e prega para aquele povo que a minha espada vai descer lá sem dó. E se eles não se arrependerem dos pecados, eu vou matar a filha da espada. Meu Deus, Ezequiel foi aleluia. profetizou. E quando Ezequiel profetizou, o povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, Deus também se arrependeu. Deus se arrependeu e não passou espada naquele povo. Glória a Deus, aleluia. Não se subestime, irmão, o poder da oração. A oração, ela tem poder. A fé, ela tem poder. A Bíblia vai dizer que a fé, sendo do tamanho de um grão de mostarda, vai transmitir se você mandar este monte para o outro. Você sabe o que a Bíblia quer dizer aqui? A mostarda é o menor grão que todos que existem. Mas quando você planta, ela se torna a maior árvore. Glória a De Deus, todas as aleluia. árvores, o pé de mostarda se torna o maior. Por isso que Jesus vai nos ensinar: se tiverdes fé do tamanho do grão de mostarda, direis a este monte: transpassa-te daqui. Glória a Deus, aleluia. A oração, ela tem poder. E aqui Jesus nos ensina uma oração objetiva, simples e perfeita. Mas quando Jesus ele ora pela primeira, ele vai orar pela segunda, ele vai orar pela terceira. Porque se fosse eu, acho que eu já tinha desistido no primeiro momento, ou até mesmo no segundo. Mas Jesus ele vai me ensinar, aleluias, a perseverar na oração. Jesus Cristo, na primeira pergunta, na primeira petição que ele fez a Deus, Deus não respondeu. Ele poderia no mesmo momento desistir da missão que foi imposta sobre teus ombros. Mas Jesus ele vai me ensinar a ser perseverante na oração. Jesus levanta do monte, vai até os seus discípulos, encontra eles dormindo. Jesus se entristece, porque Jesus Cristo queria transmitir para os seus discípulos aquilo que eles estavam sentindo: Glória a Deus, tristeza, aleluia. agonia. Mas só quando eles falam: Pedro, se põe de pé e vai orar. Vigiai, vigiai, Pedro. Ele se coloca de joelho. Ele se coloca de quê, igreja? De quê? Se coloca de joelho. Jesus volta para o monte e vai orar pela segunda vez: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Neste momento, pela segunda vez, Deus não responde o teu filho. Aleluia. Novamente ele sai, vai ver os discípulos, voltaram a dormir. Pedro, levanta-te. Eles se colocam de joelho. Volta Jesus pela terceira vez. Quando Jesus chega pela terceira vez, dobra o teu joelho e clama a Deus. A pulsação do teu sangue dobra por 10 vezes mais, segundo a medicina. E quando dobra por 10 vezes mais, o teu coração não tem capacidade para poder pulsar o teu sangue. Então, não tendo capacidade de pulsar o sangue, o coração de Jesus, a Bíblia vai dizer, segundo as glândulas sudoríparas de Jesus, que estão debaixo dos poros, começa a minar sangue, como a minha mão já está minando suor. A Bíblia diz que começa a minar sangue em todo o corpo de Jesus. Porque Jesus ele sente um grande peso dos nossos pecados sobre a tua vida. Jesus ele sente sobre as tuas costas um grandes erros e falhas que nós cometemos, para poder retirar sobre as nossas vidas um jugo de condenação ao inferno. Foi no Getsemane que Jesus venceu esse jugo de pecado. Glória Para que hoje nós tenhamos o privilégio de dobrar o joelho e falar com Deus.
Hoje não precisa de você chegar para ninguém e falar. Pai, você chegar para alguém e dizer: ora por mim, faz isso, faz aquilo. Sabe porque a Bíblia vai dizer que você tem o livre acesso de falar com Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando você dobra o teu joelho, o céu se abre. Cria um caminho até o trono do Deus Pai. Quando Jesus está do lado, Ele vai ouvir a tua petição. Porque as suas orações é prestada sobre o altar do próprio Deus. E quando é prestada sobre o altar do próprio Deus, o próprio Jesus vai analisar as tuas orações. E Jesus Cristo, analisando as nossas orações, Ele sabe se vai responder ou não. Glória a Deus, Jesus aleluia. recebeu o não do próprio Pai. Jesus Cristo aqui, Ele se levanta pela terceira vez e sai do monte, chama os 12 discípulos. E quando chama os 12 discípulos, Ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, vigiai, porque aquele que me trai está vindo. Quando Jesus sai do monte, quem aparece? Judas, com toda a comitiva de soldados de Anás e Caifás para poder prender Jesus. E quando ele está liderando, Judas está liderando aqueles soldados, ele vai dizer para aquele líder principal: aquele a qual o beijar, este prendei. Quando ele chega, ele vai beijar Jesus. E quando ele beija Jesus, o que Jesus vai falar? Responde com tapa? Responde com soco? Responde com pedrada? Responde com punhalada? Responde empinando o bico, virando o zoinho, virando a cara? Não. Jesus vai olhar para dentro dos olhos de Judas e vai dizer: meu amigo. Jesus, ele poderia no mesmo momento revidar, condenar Pedro ao inferno, porque ele é juiz e ao mesmo tempo advogado. Mas quando Jesus ele libera uma palavra sobre a vida de Judas, ele está ensinando a Judas que não vai se deixar se corromper pelo teu caráter corrompido. Aqui Jesus ele vai nos ensinar uma grande lição: não paga o mal com mal, mas paga o mal com bem. Jesus foi traído, mas ao mesmo tempo que ele foi traído, ele revidou com bem. Meu amigo, fazes o que tem de fazer. Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja: é melhor ter um traidor do nosso lado do que ter um amigo do nosso lado? Posso falar de novo? Acho que a igreja não entendeu. É melhor ter um traidor do teu lado do que ter um amigo do teu lado. Por quê? Porque o amigo, ele tenta te impedir de chegar no objetivo. Pedro, ele tentou impedir de Jesus chegar no propósito. Qual era? Qual era? Jesus falou dessa forma em Mateus capítulo 15, 16: eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Pedro, com a sua emocionalidade, vai dizer: mestre, não pode, o Senhor é poderoso, Aleluia. isso não vai te acontecer. Jesus, por detrás da vida de Pedro, vai dizer: afastai-vos de mim, Satanás. Foi o próprio diabo que se manifestou na vida de Pedro, tentando impedir Jesus de chegar no propósito. Era amigo. Agora Judas não. Judas era traidor de Jesus e fez Jesus avançar no propósito. Se não fosse Judas, o que seria de nós? Às vezes nós vamos indagar a Deus de qual forma? Tira o traidor, trata com o traidor, porque eu não suporto mais o traidor. Jesus vai olhar para você: por que eu vou tirar o traidor? Por que você não suporta? Eu vou permitir o traidor ficar para te dar paciência. Glória a Deus. Eu vou permitir o traidor ficar para poder te conceder paciência, perseverança, resistência, força, energia, vigor. Glória a Deus. Eu vou permitir o traidor ficar para poder te alavancar para aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Glória. Se não te alavancar para aquilo que eu tenho preparado para a tua Aleluia. vida, você nunca vai receber como objetivo daquilo que eu desenhei no meu coração. Glória a Deus. Entenda uma coisa: não chuta o traidor.
gostar. Eu amo, mas não sou obrigado a conviver do teu lado a todo momento. Eu amo. Mas é aí que tá. Qual amor? Existe dois amor no grego. O amor no grego ele tem dois sentidos. O primeiro sentido é o amor ágape. Já ouviram falar? O amor ágape é o amor sacrificial. E o segundo sentido do amor no grego, ele significa filéus. O amor filéus, ele quer dizer: eu gosto do meu amigo, eu gosto de você. Ágape, né? Ágape, amor sacrificial. Filéus, amor de um amigo. Quando Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? Pela primeira vez. Pedro, tu me amas? Pela segunda. Pedro, tu me amas? Pela terceira. A primeira vez, quando Jesus fala: Pedro, tu me amas, Jesus está dizendo: Agapau me Petrus. Pedro vai dizer: sim, Senhor. Pela segunda vez, Jesus vai responder dessa forma, vai perguntar dessa forma: Agapau me Petrus. Pedro vai dizer: sim, Senhor. Mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Na terceira vez, Jesus vai perguntar o oposto do primeiro. O oposto do primeiro é o filéus. Quando Jesus ele vai dizer para Pedro: filéus me Petrus, Pedro chora. Quando Pedro chora, ele está lembrando: o Senhor fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo pela minha vida. Quando Jesus ele vai dizer assim dessa forma: Pedro, eu gosto de você. Pedro logo vai imaginar: então não é amor sacrificial. Jesus está querendo alguma coisa de mim. Porque tem momento que Deus vai falar algo com você que você vai tomar uma tucada danada. Mas depois você vai entender. E quando você entende, você começa a fazer o quê? Entrar em prantos. Você quer levantar, se arrepender. Porque você entendeu o que Jesus quis dizer com você. Você está entendendo? Agora vem cá. Pega Jesus, prende Jesus. E quando prende Jesus, Jesus vai passar por 5 julgamentos. Primeiro, Anás. Segundo, Caifás. Terceiro, Pilatos. Quarto, Herodes. Quinto, o povo. E todos esses 5 julgamentos, Jesus, ele foi condenado. E condenado à morte de cruz. Quando Jesus é condenado, ele vem ser apresentado perante Pilatos. Pilatos pega Jesus e olha para Jesus e fala com o povo: esse homem não tem culpa nenhuma. Esse homem é inocente. Esse homem não fez nada. E vocês estão olhando o oposto daquilo que ele é. Jesus era amor, ele estava olhando com uma forma de ódio, de raiva. O que Pilatos vai fazer para lavar as mãos? Que se virem vocês. O que o povo faz? Condena Jesus, julga Jesus, solta Barrabás e crucifica Jesus. Solta Barrabás e crucifica Jesus. É o que está acontecendo no nosso dia de hoje. Nós não estamos conseguindo ter visão daquele que merece ficar em liberdade. E quando eu falo em liberdade, é liberdade espiritual, expressão espiritual. Tem momento que você olha para uma pessoa e vai desejar que ele venha ser preso. Em vez de você olhar para ele e pedir para ele ficar solto. Prende Barrabás. Solta Jesus, solta Barrabás e prende Jesus. Crucifica Jesus. Quantas pessoas estão se crucificando? Nos dias de hoje, quantas pessoas se crucificou? Hoje, quantas pessoas se crucificou? E você mesmo sabendo que está crucificado, você permaneceu como Jesus em silêncio. Glória a Deus. Você sabendo sendo crucificados por aquele que você está no meio, Glória a Deus. você permanece calado. Aleluia. E o seu silêncio fala mais alto do que a palavra que está saindo dentro daquele oposto de você. Aleluia. O teu silêncio faz algo na vida daquele que está te crucificando. Quando você permanece em silêncio, aquela pessoa que te crucifica entra em choque, fica doida, fica desesperada. Olha o que Jesus está nos ensinando: a sabedoria de Deus. A Bíblia vai dizer, Tiago, não me lembro o capítulo, mas eu acho que o meu irmão Claucirley sabe. Quando o Tiago vai falar assim: a sabedoria da terra é maligna, mas a sabedoria de Deus é eterna, é espiritual, é pura, é sincera. O povo crucificou Jesus com a sabedoria maligna. Às vezes nós estamos se deparando de situações que nós estamos julgando essa situação com sabedoria maligna.
Nós estamos julgando essa causa com sabedoria maligna. Não estamos usando essa causa para poder exercer a sabedoria que procede do próprio Deus. Se você lê a Bíblia que você vai entender. Está na Bíblia, capítulo 22. Jesus é crucificado. E quando Jesus é crucificado, condenado, ele é levado perante Pilatos. Eles pegam Jesus, esbofeteiam Jesus, cospem na cara de Jesus. Ele permanece? Ele permanece? Estou encerrando, irmãos. Estou encerrando. Quando eles fazem isso com Jesus, eles pegam o quê? Um chicote. Pega Jesus, bota Jesus num tronco de 1,5 metro, amarra Jesus. E quando amarra Jesus, Jesus está com sangue frio. Segundo a psicologia, fala que a primeira cepada que você toma com sangue frio, essa dor sobe para a mente. Quando chega na mente, você não tem força para poder segurar ela e acaba expressando ela. E quando você expressa ela, você grita: ai, tá doendo, não aguento mais, para. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Olha a sabedoria do meu mestre. Ele poderia gritar, mas ele não gritou. E cada chicotada causava 12 cortes. E cada corte ao lado da sua costela mostrava o quê? Os pulmões batendo. Se você abrisse a costela, mostrava os pulmões batendo, os órgãos batendo em movimento. Quando bateram em Jesus, jogaram Jesus numa cela. E dentro dessa cela eles crucificaram Jesus. Colocaram uma coroa de espinho do tamanho de 9 centímetros, e bateram na cabeça de Jesus. Colocaram um manto nas costas de Jesus. No outro dia, o sangue se secou, o manto estava agarrado nas feridas. Pega uma cruz, coloca nas costas de Jesus. Num tiro de 600 metros, subiu o morro. Porque o monte do Gólgota era morrado, era lá em cima, era monte. E sai Jesus. Quando Jesus ele sai na porta de Jerusalém, Jesus, ele quando são cabisbaixos, ele vai levantar. E quando ele levanta, seus olhos estão inchados. Quando ele olha, sua boca está inchada. Quando ele olha, sua cara está toda inchada. E quando o povo olha para aquela situação, o povo vai ver, espera ver Jesus naquela beleza, espera ver Jesus pregar, ensinar. Mas quando eles olham para Jesus, quando o portão se abre, eles se deparam com uma cena de terror. Porque Jesus estava pintado de sangue. O corpo de Jesus estava negro, preto de sangue. Então ele se pasma. Esse daí, aquele que falava que tinha acesso com o Pai, conexão com o Pai, intimidade com o Pai, está sendo crucificado. Esse daí que falava que era o pão que desceu do céu, que alimentava todo mundo, que ninguém ia mais sentir fome, ninguém mais ia sentir sede, está sendo crucificado. Porque crucificação naquela época se tornava uma pessoa maldita. Totalmente oposto do que Jesus falou e pregou, ensinou. Agora se abre um corredor humano, como está aqui nesse corredor. Jesus ele começa a passar com a sua cruz, tomando chicotada além das 39 que ele já tomou, tomando chute, pontapé. Jesus ele vence, chega no monte Gólgota, ele se empurra Jesus, Jesus cai para um lado e a cruz cai para o outro. Quando Jesus cai para um lado e cai para o outro, eles pegam Jesus, coloca sobre o madeiro, pega um prego do tamanho de 13 centímetros, prega a primeira mão, que é a direita. A cruz não era de Jesus, era de Barrabás. Eles puxam Jesus e os nervos de Jesus todos se esticam de uma certa forma que eu não tenho palavras para poder explicar como ele aguentou, calado. Prega a mão esquerda, prega os dois pés, levanta Jesus na cruz. E quando chega na cruz, os soldados chegam e falam: desce da cruz, se tu és filho de... Jesus vai escrever. Olha o que Jesus vai nos ensinar, irmãos. Presta atenção nisso aqui. Os soldados carrascos chegaram perto da cruz, olhando para cima e diz: desce da cruz se tu és filho de Deus. Jesus vai olhar e vai nos ensinar dessa forma: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A Bíblia fala que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Às vezes nós estamos conseguindo nem perdoar 3, 4, 5, uma. Quando Jesus fala 70 vezes 7, no cálculo vai dar 70 vezes 7, 49. 490 vezes.
ao seu olho humano. Mas quando Jesus vai revelar essa palavra no espiritual, Jesus vai estar dizendo: perdoai-vos 70 vezes 7. Ou seja, não tem número capaz para poder parar você para te perdoar. O perdão é inconstante. O perdão é insensatez, insensatividade. Ele rota, é rotativo. Perdoa uma, duas. Pai, mas ele me deu pancada 3, 4 vezes. Jesus vai dizer: perdoa. Ele me bateu 4, 5 vezes. Jesus vai dizer: perdoa. Eu não aguento mais perdoar essa pessoa. Jesus vai dizer: perdoa. Se você não perdoar, você não vai conhecer aquilo que eu preparei para você aqui em cima. Perdoa. Tem que perdoar, perdoa. E quando fala do perdão, é do perdão de dentro do coração. Perdoa. Perdoa, é necessário perdoar. É necessário perdoar. Eu ouvi falar com o irmão Cleiton, que está aqui, ó. Quando ele saiu da cadeia, não foi, meu irmão? Ele subiu no morro, todas as pessoas que ele viu pela frente, ele pediu perdão, não foi? Pedia. As pessoas que ele tinha guerra e queria a cabeça dele. Pediu perdão. Hoje vive numa tranquilidade. Deus, ele fez aquilo que era guerra se tornar em paz na vida dele. E não é diferente nas nossas vidas. Não é diferente nas nossas vidas, irmãos. Eu não estou aqui pregando a vida de ninguém, mas uma coisa eu vou dizer, como eu disse lá em cima na pastora Ediana uma vez, no domingo que eles estavam aqui, eu falei dessa forma, o Cleiton estava lá: mensagem que não confronta o pecado não é mensagem para mim. Mensagem que não confronta o teu pecado não é mensagem. Entenda uma coisa, eu não convido para poder massagear o teu ego. Glória a Eu não estou aqui Deus, para poder aleluia. fazer você levantar, não. Eu não estou aqui para poder colocar você como centro. Eu estou aqui para poder pregar Jesus, o Nazaré. Jesus, o Nazareno. Jesus, o Nazareno. Está te confrontando a mim? Vai reclamar com Deus. A Bíblia está dizendo: não procura uma palavra na Bíblia, uma mensagem na Bíblia, uma palavra que Jesus está massageando o ego de alguém. Ele alimenta, mas no momento que ele está alimentando, ele está falando: arrependei-vos, conserta o teu altar, conserta a tua casa. Falou com Ezequias: conserta a tua casa, se arrepende. João estava no deserto: se arrepende. Sua cobra, serpente, João, se arrepende, cobra, se arrepende, serpente. E o povo se arrependia. O povo se arrependia com todo o coração. De todo o coração, com uma humildade, eles iam e se eram batizados pelo Espírito Santo pelas águas. Não tinha esse negócio de querer massagear a ego de ninguém. Não tinha esse negócio de querer te levantar o seu autoestima, o seu ego. Não tinha. A palavra, ela tem que confrontar o pecado. Ela não pode massagear o pecado. Ela não pode passar pelo pecado. Glória a Deus, Pode olhar para a direita e para a esquerda, mas você tem que entender: o pecado tem que ser confrontado pela palavra de Deus. Eu estou pregando palavra. Se você ler a Bíblia, pode ler que você vai entender. A palavra, ela tem que confrontar. Jesus lá em cima, na sua última pregação. A pregação de Jesus, você sabe quantos minutos? Quantos segundos? 10 segundos. 10 segundos foi a pregação de Jesus. E sabe qual foi a pregação de Jesus no final? Vai dizer dessa forma: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que Jesus vai dizer no grego? Tetelestai. Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Tetelestai, ou seja, está pago. Você está comprado. Você pode se